Olá, boa tarde. A Polícia Federal está nas ruas para capturar foragidos da Operação Lesa Pátria. Maíra Heinen. 45 pessoas já foram presas e mais de 160 continuam foragidas. O presidente Lula faz a 4ª visita ao Rio Grande do Sul. Ele está no Vale do Taquari, um dos locais mais atingidos pela tragédia climática. Vladimir Platonov. E outro local duramente castigado pela enchente é Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. 80% dos moradores foram atingidos e 1.000 famílias perderam totalmente suas casas. O Ministério Público de São Paulo denuncia donos da Saúde Prevent Senior por mortes durante a pandemia de Covid. Dimas Soldi. A empresa receitou remédios sem eficácia comprovada. Fique com a gente e fique bem informado agora. Começamos a edição de hoje indo direto a Brasília porque a Polícia Federal está nas ruas para capturar foragidos da Operação Lesa Pátria. Os alvos são pessoas investigadas e condenadas pelos atos antidemocráticos do dia 8 de janeiro de 2023. A Maíra Heinen tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Maíra, boa tarde, bem-vinda. Oi, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. A Polícia Federal já prendeu 45 pessoas em 8 estados e aqui no Distrito Federal e também faz buscas para prender outras 163 pessoas envolvidas. Dos detidos nas 27 fases da Operação Lesa Pátria, mais de 200 réus descumpriram medidas judiciais deliberadamente, inclusive fugindo para fora do país. Só lembrando que essas pessoas, elas cumprem pena por abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Elas são investigadas por incitar, participar ativamente e financiar os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. A Polícia Federal estima que os prejuízos ao patrimônio público passem dos 40 milhões de reais. Essa é a 28ª fase da Operação Lesa Pátria, que se tornou permanente. Luciana? Obrigada, Maíra. O presidente Lula acabou de chegar ao Rio Grande do Sul. Ele vai acompanhar os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais atingidas pelas enchentes do último mês, o Vale do Taquari, com prefeitos e outras autoridades locais. Já já te trago detalhes. Uma outra região muito atingida pela tragédia climática é Eldorado do Sul. Nós vamos para lá com informações do Vladimir Platonov. Oi, Vlad, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana, a todos e a todas. É exatamente isso. Na região metropolitana de Porto Alegre, proporcionalmente ao tamanho da população, Eldorado do Sul foi o município mais atingido. Segundo dados da prefeitura aqui do município, 80% dos moradores foram severamente afetados pela inundação. Nós temos 10.000 pessoas desalojadas neste momento e 3.000 pessoas desabrigadas. Lembrando que a população é de 42.000 pessoas. Temos 1.000 pessoas, 1.000 famílias que perderam totalmente as suas casas, ou seja, não terão mais para onde retornar assim que a situação normalizar. Nós da IBC já estivemos outras vezes aqui em Eldorado do Sul e o que constatamos hoje é que justamente as águas baixaram, mas a quantidade de lixo, entulho e lama nas calçadas continuam. Uma outra matéria que nós fizemos hoje é sobre a doação de roupas tamanho plus size, que são muito demandadas nesta época de enchente. Vamos acompanhar a reportagem. As águas já estão baixando na região metropolitana de Porto Alegre, mas as demandas por ajuda continuam. Pessoas que usam o chamado tamanho plus size encontram dificuldades em conseguir roupas adequadas através de doações. Um grupo de voluntários começou, logo nos primeiros dias da enchente, a coletar e distribuir peças de vestuário de numeração 46 ou superior. Muitas pessoas entraram em contato pedindo as roupas, estavam enroladas em lençóis, situações muito delicadas. Então a gente
fez um upgrade, digamos assim, indo para o site. Saímos do WhatsApp, que estava sobrecarregado, montamos um site para que as pessoas pudessem pedir ali e também dar um pouco de dignidade para elas naquele momento tão delicado, né? O ponto de apoio do grupo é uma sala emprestada em um shopping. Lá trabalham voluntários que recebem as roupas, organizam por gênero e tamanho e encaminham as peças para entrega. Eu sei que muitas pessoas estão precisando e a gente está tendo retorno que elas estão conseguindo se vestir. O frio que faz aqui no sul é imenso, então esse trabalho é muito válido para isso. Por enquanto, o grupo só consegue atender a região metropolitana da capital e os pedidos não param. Já foram entregues cerca de 48 mil peças de vestuário, mas a demanda é muito maior. Cerca de 95 mil pessoas precisam desse tipo de roupa. Existem alguns órgãos que já disseram que não é para mandar roupas mais para o Rio Grande do Sul. No entanto, as roupas em tamanhos maiores, elas são escassas, elas não existem nas doações. Está sendo incrível poder chegar de verdade em quem está precisando. Subiu para 15 o número de mortes por leptospirose no Rio Grande do Sul. As vítimas tinham histórico de contato com a água das enchentes. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul confirmou nesta quarta-feira mais 2 mortes por leptospirose após as cheias que atingiram o estado desde o início de maio. Uma das vítimas é um homem de 51 anos, morador de Novo Hamburgo, e a outra é um homem de 50 anos, de Igrejinha. Os dois tinham histórico de exposição às águas da inundação. Dessa forma, chegou a 15 o número de mortes e outras 4 estão em investigação. Ao todo, o estado tem mais de 3.600 casos notificados, sendo pouco mais de 240 confirmados. A leptospirose é uma doença infecciosa febril, transmitida pelo contato com a urina de animais infectados, principalmente roedores, pela bactéria Leptospira. A contaminação pode acontecer em qualquer época do ano, mas as chances de contágio são maiores quando há inundações, enxurradas ou lama. Está liberada a importação de arroz em caráter excepcional. A decisão veio da Justiça de Porto Alegre após recurso da Advocacia Geral da União e ocorreu horas depois de o leilão de compra ter sido suspenso por um juiz da 4ª Vara Federal na capital gaúcha. O Glauco de Queiroz está em frente à Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, responsável pela compra dos grãos, e vai explicar melhor essa história para a gente. Oi, Glauco, boa tarde, bem-vindo. Olá, Luciana, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, né? Com isso, a Conab pôde fazer nesta manhã o leilão que estava previsto em edital para a compra de 300 mil toneladas de arroz importados, né? Com isso, foram adquiridas 263 mil toneladas, né, 88%, né, do solicitado. E esse pregão em formato eletrônico, né, ele estava já definido em uma medida provisória publicada no mês passado, né, que em caráter excepcional, né, que previu a compra de até 1 milhão de toneladas de arroz para repor os estoques públicos, né. O objetivo, segundo o governo federal, é evitar a especulação financeira após o desastre climático no Rio Grande do Sul, uma vez que o estado é responsável por 70% da produção nacional, né? E quanto a essa medida, essa decisão judicial, né, Luciana, ela derrubou uma liminar do Partido Novo, né, que foi acatada aí ontem por um juiz da 4ª Vara Federal de Porto Alegre. O Novo havia pedido a suspensão do leilão sob o argumento, né, de que não se teria ainda uma certeza sobre um possível desabastecimento de arroz no país. Luciana. Muito obrigada, Glauco. O Senado aprovou nesta quarta-feira a taxação de produtos importados de até $50. O projeto ficou conhecido como Taxa das Blusinhas e agora vai ser analisado pela Câmara dos Deputados. A medida vai afetar compras feitas principalmente em sites varejistas internacionais, como Shein e Shopee. De acordo com o texto aprovado, produtos que custem até $50 serão acrescidos do imposto de importação de 20%. Em agosto do ano passado, o governo federal tinha liberado essas mercadorias dessa cobrança. Além do tributo federal, os consumidores pagam um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, de 17%, que é um encargo estadual. Com isso, a compra de uma blusinha de $10, por exemplo, sairia por R$ 77,22. R$ 55,00 do valor convertido de dólar turismo para real, mais R$ 11,00 do imposto de importação e mais R$ 11,22 de ICMS.
Essa emenda, que prevê a taxação, foi incluída em um outro projeto de lei, que institui o Programa Mobilidade Verde e Inovação, o MOVER. O PL dá incentivos financeiros e fiscais para estimular o desenvolvimento e produção de veículos que emitam gases menos poluentes. O texto completo havia sido aprovado na Câmara dos Deputados na semana passada, mas como sofreu alterações no Senado, volta para a Câmara para uma nova análise. A deputada federal Luísa Erundina, do PSOL, passou mal ontem no Congresso e segue internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em Brasília. Luísa Erundina tem 89 anos e é a parlamentar mais idosa do Congresso. Ela se sentiu mal durante uma sessão da Comissão dos Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial na Câmara dos Deputados, que discutia a identificação de lugares da repressão na ditadura militar, projeto relatado por Erundina. Segundo parlamentares do PSOL, o clima de tensão entre os deputados motivou o problema de saúde. A assessoria da deputada disse que o quadro de Erundina é estável, que ela acordou bem e conversa normalmente. O Ministério Público de São Paulo denunciou os donos e diretores da operadora de saúde Prevent Senior por mortes ocorridas durante a pandemia de Covid-19. O repórter Dimas Soldi tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Dimas, boa tarde, bem-vindo. Oi, Luciana, boa tarde a você, boa tarde a todos. O Ministério Público indicia 11 pessoas da Prevent Senior por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. 10 são diretores e 1 é médico da instituição. Também cita 13 diretores pelo crime de perigo para a saúde. Os promotores reuniram documentos que haviam sido apresentados nas CPIs da Câmara Municipal de São Paulo e também do Congresso, que comprovam crime nas mortes de 7 pacientes. Segundo a denúncia, a Prevent Senior comprou 1 milhão de kits de hidroxicloroquina e distribuiu 13 mil nas casas de usuários do plano. E isso mesmo depois da Organização Mundial da Saúde afirmar que não havia que a eficácia não estava comprovada. Além disso, a empresa se omitiu ao não notificar Covid-19 nas certidões de óbito. Segundo os promotores, sócios e diretores, pressionavam médicos a receitarem medicamentos sem eficácia comprovada. Vamos ver. A gente tem diversos médicos que dizem que perdia salário, perdia plantão remunerado, não perdia promoção se não adotassem esses protocolos. Então, a gente está usando, claro, como argumento a falta de autonomia médica para se chegar à diretoria. E, claro, essa compra exacerbada, né, número muito grande de medicamentos que não eram, né, próprios para tratar Covid. Em nota, a Prevent Senior afirma que não foi citada sobre a denúncia do Ministério Público. Diz ainda que sempre colaborou com os promotores e que médicos, funcionários e sócios jamais cometeram crimes. A Sinovac, farmacêutica chinesa, que foi responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac, anunciou um investimento de 100 milhões de dólares para a produção de imunobiológicos e terapias avançadas aqui no Brasil. O valor hoje equivale a mais de 528 milhões de reais. O anúncio de investimento foi feito durante a reunião com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, em Pequim. A medida servirá para o desenvolvimento de terapia celular e produção local de vacinas no Brasil. A empresa e a Fiocruz anunciaram uma intenção de cooperação na pesquisa e desenvolvimento de vacinas para o combate a crises sanitárias. As duas empresas estão em tratativas para fortalecer seus papéis como representantes oficiais do Brasil e China, de modo a tornar o acesso aos imunizantes mais equitativos no território brasileiro. Na pandemia de Covid-19, a Sinovac forneceu a Coronavac para o governo federal brasileiro e 110 milhões de doses foram aplicadas no país. O prazo das inscrições do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, acaba amanhã, dia 7 de junho. As provas serão realizadas nos dias 3 e 10 de novembro. A taxa custa R$ 85. Os estudantes que moram no Rio Grande do Sul terão um outro prazo para inscrição e serão isentos da taxa. Mais informações você encontra no site da Agência Brasil, agenciabrasil.ebc.com.br.
O Ministério Público Federal e as Defensorias Públicas da União e do Estado do Rio de Janeiro pedem ao Ministério da Saúde ações para a implantação do novo programa de saúde para a população trans. O repórter Tiago Pimenta tem detalhes para a gente ao vivo. Oi, Tiago, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. O programa de atenção especializada à saúde da população trans, o PAS Pop Trans, foi criado em fevereiro desse ano, mas ainda não foi implantado. É um programa que prevê diversas ações, como, por exemplo, a aplicação de recursos e outras, para reduzir as filas de espera por cirurgias e outras políticas públicas voltadas para a população trans no Sistema Único de Saúde, o SUS. Para se ter uma ideia, a falta desses procedimentos já gera uma fila de 650 pessoas à espera de hormonioterapia, por exemplo. Daí a oportunidade dessa recomendação feita por esses órgãos, as Defensorias Públicas e o Ministério Público Federal. A recomendação dá ao governo do estado do Rio um prazo de 30 dias para formar um grupo de trabalho que vai tratar do processo transexualizador, que é esse processo que trata desses aspectos, cirurgia de redesignação sexual, acompanhamento psicossocial e estratégias de acolhimento humanizado por parte da equipe. Os órgãos competentes têm prazo de 15 dias para responder se vão implementar ou não a recomendação desses órgãos. Luciana. Obrigada, Tiago. A Corte Especial do Tribunal de Justiça acatou a sentença da Justiça italiana que condenou Ricardo Falco, amigo do ex-jogador Robinho, a 9 anos de prisão por estupro. A decisão foi por maioria de votos e ele terá de cumprir a prisão em regime fechado no Brasil imediatamente, assim como foi decidida em relação ao ex-atleta que está preso desde março. Junto com o amigo e outros homens, Robinho foi condenado à mesma sentença por estupro coletivo de uma mulher em Milão, na Itália, em 2013. Israel bombardeou uma escola da ONU, matando cerca de 40 pessoas, segundo autoridades locais. O ataque aconteceu em um campo de refugiados de Nuseirat, que fica na região central da faixa de Gaza. As Forças Armadas de Israel admitiram ter atingido o local, mas alegaram que alvejavam terroristas do Hamas, que se abrigavam na escola. O local é administrado pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos e abrigava dezenas de famílias. A agência negou que houvesse militantes do Hamas dentro da instituição. Autoridades de Gaza disseram que vítimas do ataque não param de chegar ao hospital Al-Aqsa, que já estava superlotado. Segundo a ONG Médicos Sem Fronteiras, desde a última terça-feira, o hospital já recebeu cerca de 70 mortos e 300 feridos, a maioria mulheres e crianças. Ontem, mediadores do Catar, Egito e Estados Unidos voltaram a se reunir em Doha para discutir um acordo de trégua em Gaza e a libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Mas demandas contraditórias dos dois lados reduzem a esperança de um cessar-fogo. Israel insiste em só deixar Gaza após destruir o Hamas. E o grupo palestino exige um fim garantido para a guerra e a retirada de Gaza de todas as forças israelenses. 9 em cada 10 crianças da faixa de Gaza sofrem de pobreza alimentar grave, segundo o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância. O Unicef aponta ainda que 1 em cada 4 crianças com menos de 5 anos sofre de pobreza alimentar severa no mundo. Isso significa que mais de 180 milhões de crianças correm o risco de sofrer graves consequências para a saúde se não tiverem uma dieta nutritiva. Recomendações do Unicef indicam que crianças pequenas devem consumir diariamente alimentos de pelo menos 5 dos seguintes grupos: leite materno, cereais, frutas e verduras, carne ou peixe, ovos, produtos lácteos e leguminosos. A pobreza alimentar severa se concentra em 20 países, entre eles a Somália, Guiné, Guiné-Bissau e Afeganistão. O número de mortos no trânsito paulista cresceu quase 20% nos primeiros 4 meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. E o consumo de álcool e a alta velocidade são as principais causas de acidentes fatais. Para piorar, os chamados rachas estão tomando o noticiário, você sabe. A prática é proibida, mas divulgada livremente nos canais de internet. Na internet, vídeos de rachas são compartilhados livremente.
E alguns infratores até se tornam celebridades online. Ganharam visibilidade, passaram a ganhar publicidade, são remunerados pelas plataformas que estão cientes do que está acontecendo, sabem que estão criando uma geração de criminosos do trânsito e potenciais assassinos, e em alguns casos acabam se transformando em assassinos. Este psiquiatra explica que o vício em adrenalina se assemelha ao consumo irresponsável de drogas. Comportamentos inconsequentes que podem custar vidas, como dirigir alcoolizado e apostar corrida de carro, surgem de uma busca por emoções intensas. Quando eu estou ali na adrenalina do racha, da competição, da velocidade, eu estou buscando uma emoção muito intensa, em geral de forma muito impulsiva, buscando uma recompensa, um prazer imediato. E é isso que me faz não conseguir ter uma boa avaliação, um bom julgamento dos riscos aos quais eu estou me expondo e, consequentemente, expondo outras pessoas também. A prática de racha é infração gravíssima, rende 7 pontos na CNH, apreensão do veículo e multa de quase R$3 mil. Mas nada disso parece coibir a prática. Em 2022, o Detran de São Paulo aplicou 185 multas pela prática de racha no estado. No ano passado, foram 218. No caso da lei seca, você vai ter no máximo 1 em cada 5 condutores que é flagrado dirigindo sob efeito de álcool, que faz o teste, ou que se recusa a fazer o teste, que é exatamente a mesma coisa, a mesma punição, que efetivamente vão ter a sua CNH suspensa. Então é a impunidade devido à maneira como os Detrans têm tratado esse tema. Registram todas essas imagens sem a menor cerimônia, né? Então as provas estão ali, aí cabe às autoridades tomarem providência. Em nota, o Detran de São Paulo disse que nos 4 primeiros meses deste ano aumentou em 102% as abordagens a veículos em todo o estado em relação ao ano passado e que desde 2013 já realizou 12 campanhas educativas e de conscientização. A EBC, a Empresa Brasil de Comunicação, lança neste mês o Prêmio EBC de Comunicação Pública, o combate à desinformação, a retomada ao incentivo à produção audiovisual nacional e o tradicional reconhecimento à produção radiofônica do país são os 3 eixos principais da premiação. A Empresa Brasil de Comunicação vai premiar projetos dedicados a combater informações desonestas, notícias falsas e desinformação que colocaram em risco direitos fundamentais e a estabilidade da democracia. Poderão concorrer ao Prêmio EBC de Comunicação Pública veículos de comunicação, empresas e organizações da sociedade civil. Uma outra vertente da mesma premiação será direcionada a profissionais das emissoras parceiras da EBC, que formam a Rede Nacional de Comunicação Pública. Para participar, os trabalhos deverão ter sido produzidos e publicados entre 1º de junho de 2023 e 1º de junho de 2024. O segundo eixo será o audiovisual, onde a EBC se uniu a festivais de cinema de todo o Brasil para premiar e exibir as obras vencedoras. E o terceiro eixo será dedicado à premiação musical, que abrirá espaço para que cantores, compositores e instrumentistas concorram em diversas categorias. O regulamento e a premiação serão publicados em site exclusivo. Daqui a pouco te conto mais sobre a 4ª visita do presidente Lula ao Rio Grande do Sul e os anúncios para o estado nesta tarde. A gente volta já. Hoje, em Um Milagre... Mas eu entendo. No seu lugar, eu pensaria igual. Você quer terminar sua relação com ele, mas tem medo de partir seu coração. Por isso, quis ser castigada de propósito, para se afastar. Bem pensado, Nasli. Você tá enganada. Não fala mais isso. Damla, eu não quero que volte a falar da minha relação com Ali. Não se atreva. 8 da noite na TV Brasil.
nascer cedo, mas a preparação dessa turminha já começou. Para as nossas crianças crescerem fortes e saudáveis, mantenha a caderneta de vacinação sempre atualizada. Agora, o Movimento Nacional pela Vacinação é para proteger contra a pólio, também chamada de paralisia infantil, uma doença que pode causar paralisia permanente. Toda criança menor de 5 anos deve ser vacinada. Procure uma unidade básica de saúde e cuide bem dos nossos futuros campeões. Ministério da Saúde, Governo Federal. Em junho tem Arraiá Brasil. Vamos curtir as maiores festas de São João do país ao vivo. Começamos em Caruaru, Pernambuco. Anarie! Da Paraíba, a beleza de Campina Grande. A tradição em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Os festejos em Salvador e Amargosa, na Bahia. O Balancê em Aracaju, Sergipe. A Lavantu, um show de cultura popular. Em parceria com as TVs afiliadas e veículos EBC. Arraiá Brasil. Estamos de volta para te dizer que o presidente Lula já está no Rio Grande do Sul. O presidente vai acompanhar os trabalhos de recuperação em uma das regiões mais atingidas pelas enchentes do último mês, o Vale do Taquari, com prefeitos e outras autoridades locais. É a 4ª vez que o presidente Lula retorna desde a catástrofe climática que se abateu sobre o estado. Lula chegou à cidade de Cruzeiro do Sul ainda pela manhã. Ao lado do governador Eduardo Leite, Lula visita áreas devastadas pelas chuvas no bairro Passo de Estrela e conversa com moradores. Depois, ele vai de helicóptero para Arroio do Meio, no município. O presidente deve visitar uma cozinha solidária. Ainda nesta tarde estão previstos o anúncio de apoio financeiro e assinatura de medidas provisórias para ajudar a região. No futebol, teve partida atrasada da Série A. Últimos colocados na tabela, Cuiabá e Vitória, não saíram do 0-0 na Arena Pantanal. Ontem, teve também o primeiro jogo do torneio no Rio Grande do Sul, desde as enchentes que assolaram o estado e com vitória do time da casa. O Juventude recebeu o Atlético Goianiense no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Lucas Barbosa fez o gol da vitória dos anfitriões ainda no primeiro tempo, 1-0. O Fortaleza venceu o CRB de Alagoas no Castelão, largou na frente na disputa pelo título da Copa do Nordeste. O jogo aconteceu na Arena Castelão. O Leão do Pici balançou a rede 2 vezes no primeiro tempo, com Moisés e Lutero, e segurou a vantagem até o apito final, 2-0. No jogo de volta, o Fortaleza pode perder por até 1 gol de diferença para confirmar o tricampeonato. Já a equipe alagoana vai precisar vencer por 3 gols de diferença para conquistar o título inédito. Em caso de vitória do CRB por 2 gols, a decisão será nos pênaltis. E a seleção masculina de futebol segue se preparando em Orlando, Estados Unidos, para os últimos amistosos antes da estreia na Copa América. E desde ontem, com a equipe completa. O trio de jogadores do Real Madrid, que venceu a Liga dos Campeões da Europa, se apresentou e já participou do primeiro treino. Rodrigo, Éder Militão e, claro, Vini Júnior, autor de um dos gols do título e que chegou com o visual renovado, tá? Estou muito feliz de chegar aqui em Orlando e juntar com todo o elenco, com toda a comissão técnica. E agora a gente tem que fazer de tudo para fazer uma boa preparação e logo em seguida uma ótima Copa América. Não fui campeão ainda, não tenho nenhum título com a seleção, espero que seja agora. Nós estamos nos preparando muito bem para esse momento que é uma geração que vem muito forte para ganhar grandes coisas com a seleção. O Repórter Brasil de hoje fica por aqui, eu te espero amanhã, 1 da tarde. Tchau.